Todas vocês são muito bem-vindas na nossa série Decisões Acertadas. E hoje a gente vai estar falando sobre um tema bastante comum, digamos assim, né? É uma fala que a gente observa no dia a dia das mulheres hoje. Ansiedade. Decidi não ser ansiosa. Como assim, Cíntia? Isso é possível? A Bíblia vai nos instruir no dia de hoje sobre essa possibilidade. Então, a gente agradece aí a oportunidade de podermos sentar, parar um pouquinho e poder aprender mais sobre esse tão importante assunto, né? Vamos ver o que é que o Senhor tem para nós no dia de hoje? Vamos ver como é que a gente consegue verdadeiramente se situar e o que é que o Senhor nos fala sobre essa importantíssima, né, decisão, que é não querer ser ansiosa. Tem possibilidade para a minha vida como mulher não ser uma pessoa ansiosa? O que a Bíblia nos fala sobre isso? Pois bem, vamos lá. Eu quero aqui pedir para você que abra a sua Bíblia no livro de Filipenses, é o nosso texto base, tá bom? Filipenses capítulo 4. Dos versos 6 até o verso 9. Vou dar um tempinho aí para você se achar. Filipenses capítulo 4, dos versos 6 ao verso 9, a palavra do Senhor nos diz assim: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Verso 8. Finalmente, irmãs, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, alguma virtude há. E se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste e recebeste e ouviste e vistes em mim, isto praticai, e o Deus da paz será convosco. Olha que riqueza de texto. Bom, Decisões Acertadas é o nome da nossa série. Já estudamos sobre vários temas. E hoje, o nosso tema dentro dessa série é Decidindo não ser ansiosa, ou Não quero ser ansiosa. Olha aqui o texto base. O versículo-chave para nós está aí no verso 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. É possível, Cíntia? É possível. O que seria essa questão de ansiedade? Quando a gente fala em ansiedade, não tem como desassociar, e você há de convir comigo, de que a palavra ansiedade e preocupação, elas andam assim, bem juntinhas, não é verdade? E parece-me que nos dias de hoje é um dos grandes desafios que a gente se depara no nosso dia a dia, no nosso universo de mulher, no nosso universo feminino. E aí você começa a parar e a pensar o que é que muitas vezes faz com que eu me sinta tão preocupada, ou por que não dizer tão ansiosa, né? Vejam bem, quando a gente para pensar nisso, a gente deve lembrar de algumas palavras aqui, né? Vamos pensar em algumas definições para este verbo preocupar-se, né? Que está ali caminhando juntinho com a ansiedade. O que é uma mulher preocupada? É aquela mulher que se sente desconfortável, que se sente perturbada. Você já se sentiu assim alguma vez? Já parou para pensar nessa possibilidade? Ou você já vivenciou essa luta que muitas vezes lhe persegue? É aquela mulher que fica sobrepujada por uma preocupação que ela é assim, inoportuna ou importuna e mais irritante. É algo excessivo, é algo que ultrapassa, não é, os limites, digamos assim, ditos normais. É como se você, que é mulher, se sentisse assolada.
assolada inclusive pelas dúvidas que muitas vezes perturbam a sua mente, faz você inclusive perder o sono, muitas vezes perder o apetite ou então comer demais, né, que é outro extremo. Então, quando a gente pensa em ansiedade, a gente não pode e nunca a gente desassocia da questão da preocupação. O próprio nome preocupação significa ocupar-se antes do tempo. Você tem esse hábito de ser uma mulher extremamente preocupada? Muitas vezes nós até perdemos o nosso tempo, porque às vezes nos preocupamos com coisas que elas nem vêm acontecer. Ou seja, a gente se ocupa com questões antecipadamente, mas que na verdade nos ocasionam tantos males e nós muitas vezes nem vivenciamos. Então, algumas definições aqui para o verbo preocupar-se, antes a gente adentrar verdadeiramente na questão ali da ansiedade, né? No sentido bíblico, meninas, preocupar-se ou viver ansioso significa ser tomada por uma distração, presta bem atenção, pecaminosa. Oh, Cíntia, eu não acredito nisso, sério? Sim, uma situação pecaminosa, inclusive deliberada, que distancia uma pessoa da confiança em Deus e da confiança no Pai. Vejam bem, eu não quero entrar no mérito da questão de que certamente a ansiedade é uma das doenças do nosso século, né? Eu não quero dizer para você que muitas vezes você não precisa, inclusive, de uma ajuda medicamentosa, né? E isso a gente sabe que dependendo do estado como você está, é necessário, se faz necessário você buscar uma ajuda médica. Contudo, é normal e a gente já tem resultados certos de que os ansiolíticos ou essas medicações, elas irão amenizar a situação, mas elas não resolverão em si o problema. Tanto é que muitas vezes, quando você para aquela medicação, você volta a se sentir-se ansiosa do mesmo jeito. A gente tem vários exemplos na Bíblia, né? Quando a gente lembra de Ana, por exemplo, que era uma mulher que ela tinha um desejo lícito e aquilo perturbava muitas vezes a mente dela, ela inclusive tinha a chave correta para poder amenizar essa questão, que era exatamente a oração. E ela colocava diante de Deus, e um dos episódios, quando ela estava orando, ali ela diz, é porque minha alma está extremamente perturbada, ansiosa, né? Então eu estou orando. Ou seja, parece-me que quanto mais ansiedade, mais eu e você precisam orar. É como se a gente tivesse que dosar, se você sofre de um dos males do nosso século, que é a questão da ansiedade. Pois bem, então nós já falamos aqui que no sentido bíblico, ansiedade ou preocupar-se excessivamente, também não estou querendo dizer para você que é para você ser uma mulher desorganizada. Presta bem atenção, nós estamos falando de um excesso, de uma preocupação, de uma ocupação antes do tempo, de um sentimento que lhe deixa perturbado, que muitas vezes, talvez pelo seu perfeccionismo, ou talvez por tantas outras questões, impeçam inclusive você de ter o seu sono tranquilo, de se alimentar adequadamente, de ter uma vida que agrade ao Senhor, porque aí você já não confia, não aguarda mais pelo Senhor, mas que lhe deixa irritada, lhe deixa extremamente assim, como é que eu posso dizer, perturbada. Essa seria a palavra, né? E no sentido bíblico, a gente já falou aqui, que essa preocupação ou essa ansiedade significa ser tomado por uma distração pecaminosa e deliberada, que distancia, ou seja, você passa a, talvez até involuntariamente, não confiar no nosso Pai ou no nosso Deus. Ou seja, andar ansioso é como se você não confiar no Deus provedor. Então, veja que é algo que a gente precisa tratar nos dias de hoje, né? E no sentido pessoal, falamos do sentido bíblico. No sentido pessoal, o termo quer dizer o quê? Que você sente uma ansiedade que precisa verdadeiramente colocar aos pés da cruz de Cristo. Essa preocupação que lhe perturba precisa ser canalizada para uma vida de oração. Aí talvez você pode me perguntar assim, ô Cíntia, mas só um pouquinho. Então agora você me diz assim, por que nós não devemos nos preocupar? Vou trazer algumas razões aqui para você. A preocupação é uma reação a algo que de fato está acontecendo na vida de alguém. E isso a gente não pode negar.
A preocupação é uma condição produzida quando nós não vemos nenhuma solução para o nosso problema ou situação, ou seja, quando foge do nosso controle, e a mulherada gosta de ter o controle na mão. Então, a gente, quando foge ali de nós, do controle que muitas vezes é como se eu tivesse que resolver, só que você vai concordar comigo de que tem muitas situações na vida que fogem do nosso controle. Muitas coisas na nossa vida real, nós mantemos o controle, e é importante que nós tenhamos o controle, o equilíbrio. Mas muitas delas nós não temos. Depende da intervenção do nosso próprio Deus. A preocupação é uma atividade gerada pelo que verdadeiramente parecem ser opções limitadas. É como se eu fosse só até ali e não resolvesse ali a questão, né? A preocupação é uma ação que não tem, meninas, se a gente for parar para pensar, uma fundamentação legítima. Ela é uma condição que afeta todo ser humano, né? Na medida certa, quando ela não passa a ser doentia, ela é super comum e natural nos nossos dias. Ela é também uma reação que não produz resultados positivos. Ela só é positiva, na verdade, se essa preocupação que você está se sentindo se referir a algum pecado seu. Aí, digamos que essa seria a única exceção em que essa preocupação seria saudável. Você está preocupada com o quê? Com algumas situações vivenciadas no seu dia a dia ou até mesmo no passado, que lhe incomodam, que perturbam a sua mente, que perturbam o seu coração? Aí a gente já vai dar uma dica para você daqui a pouquinho, né? O que fazer com situações que eu pequei, que eu errei e que parece um pesadelo, um fantasma na minha vida, rouba a minha paz. Pois bem, a preocupação, não esqueça, querida mulher, que é sim um pecado que nega o poder de Deus. Então, eu e você precisamos aprender a confiar, assim como o salmista, e a descansar. Talvez essa seja a palavra assim, chave para a minha vida e para a sua vida, que deseja não ser ansiosa. Descansar em quê, Cíntia? Descansar no Senhor. Não apenas... Aí você pode perguntar, mas existe descanso sem confiança? Existe? Você acha que existe? Não existe. Só existe descanso de alma, de mente, o descanso de uma mulher quando ela confia verdadeiramente no Senhor. Então, nós que queremos não ser ansiosas, estamos decidindo não ser ansiosas, a gente pode aqui pensar assim: Deus está sempre do meu lado. Por que perturbas a minha alma? Por que inquietas dentro de mim? Você já parou para pensar que o salmista, muitas vezes, ele conversava consigo mesmo? Você precisa parar e pensar e conversar consigo mesmo. Não é ficar doidinha aí, né, meninas? Nós, mulheres, mães, às vezes a gente conversa sozinha, né? Ninguém está ouvindo e a gente está falando sozinha. Às vezes, quando está fazendo até uma atividade doméstica de casa, eu ouvia isso da minha mãe e pensava, por que será que ela está conversando sozinha? Baixinho, assim como se ela estivesse já adiantando o pensamento dela. E quantas vezes eu me pego fazendo a mesma coisa? Por que que eu posso acabar com esse hábito de me preocupar? Porque Deus está sempre presente ao meu lado. O nosso Deus é um Deus onipresente, é um Deus onisciente, é um Deus onipotente. Meninas, se eu tenho o Criador do universo do meu lado, eu posso confiar e eu posso descansar. Pensem bem, não vou ser uma mulher, deixar de ser uma mulher ansiosa porque eu confio em mim mesma, mas porque eu tenho um Pai que está do meu lado e que nos promete na sua palavra: aquele que começou a boa obra há de completá-la até o último dia da nossa vida. Lembra, todos os meus dias e os teus dias estão escritos e determinados pelo Senhor. Então eu posso descansar sabendo que existe um protetor, existe um Pai que é inclusive poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto eu penso, tudo quanto eu peço, de acordo com a vontade dEle. A morte de Cristo Jesus promoveu, sim, salvação para os nossos pecados. Então, nós não estamos aqui, quando falamos de preocupação, de ansiedade, nós não estamos aqui nos detendo na questão, por exemplo, de salvação, porque a salvação é pela graça de Deus, não é verdade? Nós não decidimos ser ou não ser, nós
fomos adotados por Cristo Jesus, nós recebemos gratuitamente, né, esta salvação que é para sempre. E nós nos tornamos, a partir dali, para e pensa, olha aí, presta atenção, filhas de Deus, filhas do Criador. Por que o seu coração anda tão inquieto? Por que a sua mente anda tão perturbada? Deus toma conta de você. Você parou para pensar nisso? Deus toma conta de você e jamais te abandonará. Todos podem te abandonar. Então é por isso que a nossa suficiência deve estar em Cristo Jesus. Quem é que eu sou? Eu sou quem Deus diz que eu sou. E Ele nos promete tomar conta de nós desde aquele lindo e maravilhoso dia que você... Lembra o dia da sua conversão? Lembra-te aí do primeiro amor, assim como já nos diz Apocalipse. Aquela chama, olha aqui, mais do que esse fogo aqui. Eita, esse fogo tá apagando. Vou ter que colocar mais lenha ali, né, menino? Ó, tá assim, ó. Como é que tá aí a chama do seu coração? Como é que tá? Pulsando pelo Senhor? Não importa se ele tiver assim, faltando um pouquinho de lenha. Hoje é uma tarde oportuna para aquecer o seu coração, meditar, encher a sua mente com as palavras e as promessas do Senhor. Promessas que são totalmente garantidas e confiáveis. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é inerrante e ela deve ser a nossa única regra de fé e de prática. Então eu pergunto para você, por que você anda ansiosa? Por que você é assim agitada, perturbada? Parece que existe uma perturbação. Aquieta aí essa alma, coloca todas as suas preocupações diante do Senhor e você vai sentir uma paz que excede todo o entendimento. Porque no próprio texto aqui que nós lemos, e tantos outros textos da palavra de Deus, nos dá respaldos suficientes para nós decidirmos não ser ansiosos. Parar com esse mau hábito de nos preocupar. Veja bem, na palavra de Deus nós encontramos muitas, meninas, mas são muitas ordens para não vivermos ansiosos. Nós devemos meditar, ou seja, parar, pensar, nos avaliar, porque a ansiedade tem se tornado um mal do século, tem adoecido a sua vida, tem impedido de você crescer, tem feito com que você fique estagnada no tempo, ou pior, tome algumas decisões muitas vezes perturbadas, até pensamentos e tantas outras coisas mais que têm prejudicado a sua vida. Então nós devemos sim meditar nas passagens e orar a Deus, sempre pedindo a ajuda do Senhor. Quer ver um outro texto bastante conhecido? Se você tiver com sua Bíblia, mas se você não tiver, você pode acompanhar. Abra aí Mateus capítulo 6, 25. Veja o que é que nos diz a palavra do Senhor. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, mais do que as vestes? Agora para e pensa um pouquinho nessas verdades aqui de Mateus capítulo 6, 25. Será que a sua preocupação hoje é verdadeiramente pelo comer e pelo beber? Pare e pensa um pouquinho. Talvez até seja, quando você talvez para assim, não, Cíntia, mas eu quero um trabalho melhor. O texto aqui se refere às coisas básicas da vida. A sua preocupação hoje será a sua ansiedade, a sua inquietação pelas coisas básicas da vida? Seja sincera consigo mesmo. Claro que não, meninas. Nossa preocupação hoje é muito mais pelo supérfluo do que pelo básico. Não é assim? Se você parar e pensar um pouquinho na sua vida, vamos pensar aqui. Será que você está preocupada, vamos pensar, em simplesmente ter um ambiente, uma casa, transformar essa casa no lar? Ou talvez a sua preocupação seja o quê? Não, conseguir mais dinheiro, conseguir mais trabalho, para eu não ter apenas uma, para ter mais do que uma. A sua preocupação é pelo comer? Vamos pensar no básico aqui, o feijão com arroz? Será que é? Será que trazendo na realidade a sua preocupação é pelas coisas básicas da vida? Reveja um pouquinho a sua vida e veja de fato, reconheça que normalmente a nossa ansiedade, a nossa perturbação é por coisas supérfluas. Não é baseada aqui nesse texto pelas coisas básicas.
A preocupação de uma pessoa cristã, querida mulher, equivale, presta atenção e pasmem com essa afirmação, a falta de fé na habilidade do Deus provedor. Eu vou repetir. A preocupação ou a ansiedade de uma mulher cristã, ela equivale, né? Ou seja, ela significa a falta de fé de um Deus provedor quanto às suas necessidades. E ela expressa, inclusive, talvez inconscientemente ou até conscientemente, ela expressa, sem dúvida, uma inexpressão ou uma falta de confiança ou até mesmo dúvidas em relação às promessas do Senhor sobre a sua vida. O Senhor diz que nada vai nos faltar. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se eu tenho o Senhor, eu não preciso de mais nada. A Bíblia diz que Ele deve ser a minha maior riqueza. Você tem essa maior riqueza no seu coração? Se você tem, você é a mulher mais milionária, mais rica da sua cidade, do seu estado. Se você já encontrou, ou já se deixou encontrar, ou se Cristo já veio com a graça irresistível do Senhor sobre a sua vida, você deve se considerar a mulher mais feliz. Então, querida mulher, a palavra de Deus nos dá uma ordem. Se você observar o texto que nós lemos lá em Efésios, capítulo 4, verso 6, ele inicia com uma ordem imperativa. Você parou para pensar nisso? Não é assim, ó. Ô, Cíntia, se você, dependendo da situação da sua vida, você se preocupa ou não? Você fica ansiosa ou não? Não. O texto começa dizendo assim, ó, não andeis ansiosos por coisa alguma. Coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graças. Observe que aqui já nos dá o canal para onde nós devemos, literalmente, né, nos reportar quando o nosso coração estiver inquieto, que é a questão da oração. Não apenas para pedir. Observe aqui, ó, ações de graças, contentamento. Normalmente, a mulher que é ansiosa, ela é uma mulher que não tem contentamento. Ela não é uma mulher agradecida. Porque ela está sempre olhando o avesso da vida. Ela está sempre inquieta, angustiada, preocupada, irritada, assoberbada. Sabe o que é isso? Alguns estados aí vão me entender, não é? Ela perturba, ela tira a gente do foco e do equilíbrio. Quando a gente olha, minhas queridas, talvez você pergunte assim, mas Cíntia, você está falando isso porque você não está passando pelo que eu estou passando. Eu gostaria de lembrar para a senhorita que está aí, para você, que quem escreveu essa carta aqui foi Paulo. Inclusive, quando ele escreveu essa carta aqui, ele estava na prisão. Você está na prisão? Será que o seu sofrimento ou a situação que você está passando é pior, minha querida mulher, do que a de Paulo? Observe o contexto que nós estamos falando. E Paulo não fica só ali dizendo não andeis ansiosos, não. Lá ele diz assim, olha, vocês, a paz de Deus, quando vocês colocarem tudo isso diante de Deus, a paz de Deus que excede todo entendimento, vai guardar o teu coração e a tua mente em Cristo. Aí ele nos dá uma dica, observa, verso 8, você está acompanhando? Senão você vai ouvindo. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, ou seja, o que é que eu e você, querida mulher, precisamos pensar? Está aqui o foco, porque a nossa mente é um dos nossos maiores campos de batalha, sabia disso? Cuida da sua mente, mas o que eu coloco na sua mente? Normalmente é assim, a minha mente fica perturbada com um monte de coisa que eu não devo pensar. E o que eu devo pensar? Ó, tá aqui o que você deve pensar. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável. Vamos ver o que mais. Tudo que é de boa fama, ou seja, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Como estão os seus pensamentos? Eles revelam quem você é. Eles revelam o seu nível de ansiedade pelo tipo de cabeça e de pensamento que você tem. E aí Paulo ainda nos diz assim, ó, no verso 9, só para nos humilhar um pouquinho mais, ele diz assim, o que também vocês aprenderam e recebeste e ouvistes e vistes em mim, ou seja, tudo isso que eu estou vivenciando, isso pratiquem, e o Deus da paz será convosco.
Vamos pensar e voltar à pergunta que talvez você esteja aí se justificando, dizendo assim, você está falando isso porque você não sabe o que eu estou passando. Eu estou enfrentando uma doença e eu não estou querendo minimizar a sua situação. Presta bem atenção. O que nós estamos trazendo aqui são as recomendações bíblicas de um Deus provedor que deseja que você não seja uma mulher ansiosa. Porque a mulher ansiosa, ela toma o próprio veneno e ela adoece. E nós temos muitas mulheres, infelizmente cristãs, adoecidas por conta da ansiedade, que é um mal do nosso século. E a palavra de Deus em nenhum momento nos instrui a sermos mulheres ansiosas. Eu gostaria muito que, enquanto eu estou falando, o Espírito Santo de Deus falasse ao seu coração, porque você precisa experimentar essa confiança, esse descansar nas promessas do Senhor. Minhas queridas meninas, nós não passamos 1/1000 de dificuldade que o nosso amado irmão Paulo passou. Paulo andava ansioso, olha aqui, inclusive Paulo estava preso, conforme eu falei. Paulo já tinha passado por açoites, Paulo já tinha passado por naufrágios, Paulo já tinha lutado com várias dificuldades e com feras ali. Você já lutou com alguma fera, além de você mesmo? Você já passou por algum naufrágio? Você já passou por perseguição? Mas eu estou falando de uma perseguição extrema, religiosa. Nós temos a liberdade cristã no nosso país. Infelizmente, nem aproveitamos. Damos 1001 desculpas para não aproveitarmos isso que o Senhor tem nos dado. Tantas mulheres nesse mundo afora gostariam de ter a liberdade cristã que eu e você tem. Imagina se você passasse por isso. Nós estamos falando de coisas maiores, né? Porque talvez você esteja se justificando. É por isso que eu estou informando aqui. Paulo foi um dos maiores irmãos nossos do passado, que passou por tantas tribulações. O que é que Paulo estava fazendo quando ele estava na cadeia? Ah, Cíntia, estava murmurando, reclamando, tá vendo? Não vale a pena servir ao Senhor. Não! Quero lembrar para você, Paulo à meia-noite estava cantando louvores ao Senhor por não se achar digno do Evangelho, por ser perseguido por conta do próprio Evangelho. Meninas do céu, nós estamos longe desse nível de espiritualidade que o Senhor deseja para a minha vida e pela sua vida. Nós por muito menos murmuramos. Querida, hoje nessa hora, o meu desejo é que você saia desse estudo constrangida com a palavra do Senhor, envergonhada por suas ínfimas preocupações com as coisas tão passageiras desse mundo. A sua preocupação tem sido por querer avançar o reino de Deus, pelos pecados que muitas vezes têm trazido uma culpa gigante na sua vida, porque você não entendeu que o nosso Deus também é gracioso e precisa receber o perdão do Senhor para você sentir essa paz e essa alegria que só Jesus dá. Talvez você diga assim, Cíntia, eu não quero mais ser ansiosa. Me diz aí o que é que eu faço, o que é que eu faço, qual é a cura da ansiedade? A cura da ansiedade chama-se Jesus Cristo. Não é a sua oração, não é o acreditar na sua oração, porque nós nem orar sabemos, meninas. Nós precisamos confiar no Senhor e acreditar nas promessas do Senhor. Qual é a cura para a ansiedade? Jesus Cristo de Nazaré. É o nome. Ele é o nosso remédio. Ele é o médico dos médicos. A palavra de Deus diz, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, súplica e ação de graça. Quanto tempo você gasta orando, agradecendo a Deus pela sua saúde, pela sua família, pelo seu trabalho? Você só vive murmurando. O seu marido já quase não aguenta mais você, só não lhe devolveu ainda porque é um homem de Deus. Propaganda enganosa. Pensei que a mulher, uma mulher de Deus, estava na igreja. Oh, que vergonha alheia, não é assim? Precisamos de mulheres solucionadoras de problemas. Quando os problemas chegam, é a hora da gente achar a solução. Como? Nas promessas do Senhor, confiando no Senhor. Nós estamos afirmando que a palavra de Deus nos garante e nos coloca uma afirmação a partir desse verso de Filipenses, capítulo 4, verso 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Nós encontramos em alguns salmos assim, a minha alma anseia por ti. Quando eu falo de ansiedade, eu estou falando de uma questão que ultrapassa, né? É aquilo que lhe perturba, porque o anseio, o desejo por coisas nobres, o desejo de proclamar a palavra do Senhor, talvez seja essa a sua preocupação, né? Essa é nobre.
queira evangelizar o seu estado, queira ser um auxiliador idôneo na sua casa, no seu trabalho e por onde você verdadeiramente passar. Se for o seu anseio, esse daí é um anseio saudável, tá? Mas não é desse tipo de ansiedade que nós vemos na vida da mulherada nos dias de hoje, né? Pois bem, a sua preocupação deve ser em glorificar a Deus, porque esse é o nosso fim supremo e principal do homem, ou o seu anseio, ou o seu desejo, e assim também o meu desejo. E aí nós podemos perguntar assim, Cíntia, mas aí o que é que eu faço? O que é que eu consigo aqui fazer? Eu queria primeiro dizer para você, trazer algumas diretrizes da palavra do Senhor para você. Queira crescer espiritualmente. Você é uma mulher que deseja crescer em todas as áreas, menos na vida espiritual? Se você continuar essa menininha na fé que você é hoje, eu não estou associando a quanto tempo de igreja, também não estou desmerecendo esse tempo que você tem de conhecimento da palavra de Deus. Que bênção é quando a gente encontra mulheres maduras, tanto na questão biológica, quanto na questão espiritual. Querida mulher, quanto mais você souber sobre a santidade de Deus, maior será a probabilidade de você decidir ser mais piedosa. Ou seja, quanto mais você conhecer e se aproximar do Senhor, mais piedosa você vai ser. Sente o que é uma mulher piedosa. Ah, eu sou piedosa. Toda vez que eu passo ali no semáforo, na sinaleira, né, dependendo aí do estado que você está, eu estou sempre com as moedinhas e eu entrego para as pessoas. É isso, né, Cíntia? Quer ser piedosa? Não. Uma mulher piedosa é uma mulher que tem uma vida com Deus, uma vida de oração, uma vida de leitura, uma caminhada bíblica. Olha aqui nossa Bíblia da caminhada bíblica para nos auxiliar, nos fazer crescer. E você não pode perder essa exímia oportunidade. No final, vou deixar um contato se você desejar adquirir, né? Queira crescer. Queira crescer. Você é uma mulher que quer crescer em todas as áreas. E não é ruim, não. Quero crescer profissionalmente, quero crescer na minha área emocional. Eu desejo, eu preciso. Mas muitas ou poucas são as mulheres que desejam crescer espiritualmente. Você é uma delas? Eu não tenho dúvida que você é uma mulher de Deus, porque senão você estava fazendo qualquer outra coisa. E não aqui, parada, aquietada, quedada aos pés do Senhor Jesus aí, ouvindo as verdades do Senhor. Isso é um bom início de que você deseja crescer. Coloque em prática tudo isso que você está ouvindo. E nós não estamos aqui informando que você não vai passar por sofrimento. Quando a gente lê as Escrituras, o Senhor nos diz assim, que não nos promete ausência de sofrimento. Ou seja, nós vamos sim, meninas, passar por adversidade nessa vida. Mas nós temos a promessa do Senhor de que quando nós passarmos pelo fogo, Ele estará conosco. Se nós passarmos pelas águas e elas nos fizerem ou quiserem tragar ou afundar, nosso Deus vai estar conosco. Se você enfrentar, vamos pensar aqui, o Covid, o Senhor vai estar contigo, seja na sua casa, seja no hospital. Você tiver descoberto um diagnóstico agora que você está inquieta, angustiada, o nosso Deus é contigo. Então observe que isso é que faz com que o nosso coração se aquiete. Volta aqui, nesse ponto. Queremos crescer espiritualmente. Essa é uma forma de nós não sermos ansiosas. E aí, ó, quanto mais você conhecer esse Deus provedor, e só existe uma forma de você conhecer esse Deus provedor. É através do que Ele se revelou para nós. Uma caminhada bíblica, um tempo com Deus. Inegociável deve ser o nosso tempo com Deus. Quanto mais a gente se aproximar de Deus, mais a gente vai se afastar do pecado. Ou a gente se aproxima da palavra de Deus, ou a gente se aproxima do pecado. Essa é a verdade que a gente não pode esquecer. E quanto mais nós confiamos nesse Deus provedor, menor será a probabilidade de duvidar da bondade, da misericórdia do nosso Deus, do amor incondicional para conosco. Eu gostaria também de trazer a sua memória e trazer o que a palavra de Deus nos diz. Nós já falamos aqui, ó. Você que quer não ser ansiosa, você precisa querer crescer, não é isso? Crescer espiritualmente, lembre-se disso. Uma outra coisa que você pode fazer, você precisa deixar o seu passado lá
no passado. Você não precisa carregar os seus pecados, os seus fardos. Você não precisa se condenar, se martirizar. Eu gostaria de trazer uma boa nova para você. Tem um versículo na palavra do Senhor que nos diz assim, que quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e confessamos os nossos pecados, o nosso Deus lança todos eles nas profundezas do mar e jamais se lembrará. Olha que maravilha de promessa. Por que eu estou falando isso? As coisas do passado ficaram lá. Talvez você vivencie grandes fantasmas na sua vida. Eu não sei se você passou por abuso sexual, eu não sei se você teve práticas ilícitas, mesmo você que teve o conhecimento da palavra de Deus, que foi criada, educada nos caminhos do Senhor, mas que quando cresceu, por alguma razão, se desviou da palavra do Senhor. Querida mulher, você está viva, o Senhor te chama de volta, Ele te perdoa. Você não precisa ficar com o dedo acusador do nosso inimigo chamado Satanás. Porque o nosso inimigo é assim, ele nos atrai, ele coloca as coisas que você mais gosta na sua frente. Se você está pensando que o diabo coloca assim, ele aparece para você com aquele tridentezinho, né? Feio, não, ele aparece das formas mais encantadoras para você ser seduzida e ser atraída por ele. Não é bem assim? E você sabe quais são as suas fraquezas. Todas nós temos o pezinho de barro, todas nós somos pecadoras e jamais devemos confiar no nosso próprio coração. Nós precisamos confiar no Senhor, nos resguardar no Senhor, saber que é Ele quem cuida de nós. Então, eu gostaria que você pudesse viver o presente, o hoje, com as coisas saudáveis, confortáveis na sua mente e não trazendo esse fardo, esse peso. Que tal você aí agora, onde você está, orar ao Senhor? Senhor, é verdade, eu pequei, olha, eu saí com pessoas que eu não deveria ter saído, eu estraguei a minha vida, um determinado tempo da minha vida, mas Senhor, que bom que eu estou tendo uma chance hoje. O pecado, querida mulher, obscurece o seu julgamento, barra, não é? E cauteriza muitas vezes a sua própria consciência, te fazendo não se sentir digna do arrependimento. Mas o Senhor quer e deseja que você tenha um recomeço. Lá em Apocalipse nos diz assim, lembra-te, Cíntia, de onde você caísse e volta ao primeiro amor. Hoje é uma tarde assim riquíssima. Você talvez esteja desencantada, desanimada com o próprio Deus. Talvez você esteja um referencial de pai, digamos assim, biológico, que não é uma grande pessoa. Então, quando eu falo assim, nosso Pai eterno, nosso Deus triuno, é um Pai maravilhoso. Você reporta para a imagem do seu Pai, que você não tem muita afinidade por questões do pecado do seu coração e tantas situações passadas. Hoje existe o convite da graça de Deus para a sua vida, para que você verdadeiramente coloque tudo que inquieta o seu coração, as suas preocupações. Prepare-se para viver hoje, como se fosse o último dia da sua vida. Você vai ver que a sua vida, você pode até não ter tudo, mas você vai viver uma vida leve, uma vida consciente diante da presença do Senhor, porque muitas vezes você leva uma consequência grande e gigante. Então, vou dar um conselho para você, seja rápida em buscar o perdão de Deus quando você pecar. Não faça carinho no pecado, não brinque com o pecado. Quando eu falo em pecado, você diz, mas Cíntia, eu não matei, não roubei, não me prostituí. Talvez sim, talvez não, né? Você parou para pensar que quando nós andamos ansiosos, nisto também nós estamos pecando? Por quê? Olha aqui, volta o texto lá do início. Não andeis ansiosos de coisa alguma. O que é que tem perturbado a sua alma? Então, se a Bíblia diz que não é para a gente andar ansioso por nenhuma, eu nem estou falando nas 10, 20, 15, 100 mil coisas, você sofre do pensamento acelerado, né? Leva os seus inimigos para a sua cama. Querido, você já experimentou você ter suas 6, 8, não sei quanto tempo você dorme, de sono tranquilo e reparador, mesmo quando as coisas não estão tão bem? Isso é possível, Cíntia? Totalmente possível. Em paz me deito e logo eu pego no sono. Por quê? Porque eu não tenho problema nenhum? A palavra do Senhor diz, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro.
Estamos vendo aqui alguns aspectos que poderão te ajudar. Já vimos, queira crescer espiritualmente. Depois, deixe o passado lá no passado. Viva o hoje, o Senhor te concede uma nova chance. Nós não sabemos se teremos o amanhã. O que é que você tem feito com os 1.440 minutos que Deus tem te dado diariamente? Não desperdice. Precisamos apenas de 1/1000 de segundo para estar vivo ou morto. Não fique vivenciando situações pecaminosas. Escolha sim ficar distante do pecado, né? Ou de pessoas que verdadeiramente não te levam para perto de Jesus Cristo. À medida que você, a cada dia, escolhe não viver ansiosa, e quando eu falo escolha, é uma decisão, é você trabalhar na sua própria mente, respaldado nas palavras do Senhor, não com essa ideia positivista, não vou me preocupar, repita 20 vezes, não vou vir um mantra, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando das Sagradas Escrituras. Você vai ficar livre para servir ao Senhor. O que é que tem te prendido? Lembra do que eu falei, confessa ao Senhor. Aquele que proclamar e confessar com seus lábios, Ele vai sim perdoar. E viva uma vida desfrutando da verdadeira paz de espírito, porque o Senhor está pronto e disposto a te ajudar, querida mulher, novamente. Então tome essa decisão de confiar, de descansar nele, porque a mão dele está pronta para te receber de volta, está pronta para fazer de você não uma mulher ansiosa, mas uma mulher produtiva, uma mulher que vivencia cada dia da sua vida, não simplesmente com egoísmo, egocentrismo, pensando em outras pessoas. Você poderá se tornar um grande instrumento do Senhor na vida de muitas pessoas, quando você descobrir esse segredo da palavra de Deus, de que não vale a pena viver ansiosa. Não vale a pena e nem é bíblico. Chegando já para o final, quero deixar para você algumas aplicações. Algumas aplicações de Deus para você que decidiu aí não viver ansiosa, né? Queira sempre fazer o que é bíblico. Tiago, capítulo 4, verso 17, nos diz assim: portanto, aquele que sabe o que deve fazer ou fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Não adianta nada você dizer, eu sou uma mulher cristã. Inclusive, conheço a Bíblia de cor salteado, né? Ou então, aquele discurso de hoje, sou presbiteriano de berço. Deveria já ter um comportamento melhor, né? Ou sou cristã, nós temos aqui várias mulheres de várias outras denominações e vocês são muito bem-vindas. Outras tantas católicas, outras tantas que não conhecem ainda ao Senhor Jesus. Aqui é uma tarde das mulheres. O Senhor é quem tem trazido cada uma de vocês. E nós nos alegramos por poder nos conhecer, ainda que virtualmente, mas termos o mesmo foco, que é procurarmos ser uma mulher bíblica. Então, se você já sabe o bem que você tem que fazer e você não faz, nisso você está pecando. Se a palavra do Senhor hoje nos instrui de que não devemos andar ansiosos por coisa alguma, ou seja, o oposto disso é andar ansiosa. Se eu ando ansiosa, eu estou descumprindo a palavra do Senhor. Se eu estou descumprindo, eu estou pecando. Vocês conseguem entender? Nós voltamos de novo para o livro de Filipenses, que é o nosso texto base, capítulo 4, verso 6. Não adianta nada você ficar falando que você é reformada, que você é uma mulher. Nem sua vida ainda é reformada, quanto mais esse ditado popular seu aí, né? Está no auge, né? Falar isso. Mostre com a sua vida que de fato você é. Mostre dentro da sua casa, mostre lá no seu trabalho, mostre na sua igreja. Seja uma mulher proativa, seja uma mulher que tem os pés velozes, as mãos velozes para o serviço do Senhor. Como precisamos e como vemos tantas almas sendo direcionadas para tantas coisas, buscando a razão de viver. E eu e você que diz que conhecemos a palavra de Deus, não estamos nem aí. Não, tem alguma coisa errada conosco. A mulher que está aos pés da cruz de Cristo, ela se importa com o outro. Ela faz a diferença aonde quer que ela esteja. Então, a primeira diretriz aqui é escolha ser uma mulher bíblica, ou seja, escolha fazer o que é correto. E se você já sabe o que é que você tem que fazer, mas você ainda não fez, nisso você está pecando, não me esqueça.
Antes de você fazer qualquer escolha da sua vida, vamos pegar aqui exemplos práticos. Ai, Cíntia, com quem que eu devo me casar? A Bíblia fala sobre isso? Fala. A Bíblia diz que não é para você buscar lá fora. Você está procurando problema para você? Você que está aí, ó, aí no nosso chat, você que está aí nos ouvindo. Busque um servo do Senhor. Se você já sabe que não é um servo do Senhor, por que é que você está entrando nessa? Você que se diz ser uma mulher do Senhor. Aqui nós estamos falando para mulheres que querem viver conforme os padrões bíblicos. Salmo de número 119, verso 105 diz, olha, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ou seja, antes de qualquer escolha, nós precisamos ver se é bíblico, não é o que eu quero, não é o que eu acho. Ah, como é que eu faço para saber como administrar bem o meu tempo? Talvez você esteja aí, não é? Achando que está fazendo muita coisa, sem fazer quase nada. A palavra de Deus nos instrui. Cíntia, eu tenho um problema sério. Eu sou tão ansiosa que, ó, tô sem unha. Ó, tô sem unha. Como feito uma louca, não penso. Sabe qual é o tamanho do seu estômago? É esse aqui, ó. Eu confirmei com a minha irmã, que está aí, não é Kênia, enfermeira. É isso aqui. Ela que já passou por... já presenciou vários procedimentos cirúrgicos, né? É isso aqui. Ah, não, Cíntia, isso aqui não cabe, não. O meu é assim. É assim porque está dilatado. Você comeu demais. É uma outra coisa que a gente vai tratar uma outra hora. Estou sempre falando disso, ainda, mas calma, não fique aí agoniada. Tudo tem o seu tempo. Calma aí. Qualquer escolha, querida mulher, que você vai fazer, coloque Deus em primeiro lugar. Aliás, se Deus não for o primeiro lugar na sua vida, Ele não é mais nada. Você pode morrer dizendo que tem Deus. Você não tem Deus. Deus não divide a glória dele com ninguém. Nem com seu filho, nem consigo mesmo, nem com seu marido. E aí você pode perguntar, mas Cíntia, como é que eu sei se Ele é o primeiro lugar na sua vida? Observe o seu tempo. Quanto tempo você gasta envolvida nas coisas do Senhor? Quando eu falo as coisas do Senhor, eu não estou dizendo para você viver só na igreja, não. Tem muita mulher que acha que é assim. Não, não sou uma andorinha de igreja, mas também nós não abandonamos. Não preciso fazer tudo e não preciso não fazer nada. Então, observe que o equilíbrio vai poder nos ajustar. Não tome nenhuma decisão. Outra diretriz para você, que vive com esse mal da ansiedade. Nenhuma decisão sem colocar diante do Senhor através da oração. Se você está muito preocupado, você precisa orar mais. Está gastando pouco tempo em oração. Sabia disso? A oração nos ajuda. Converse com Deus, não apenas para pedir. Nós temos muito mais para agradecer do que para pedir. Você já parou para pensar de onde Deus lhe livrou? Do império das trevas. Ele lhe tirou, eu e você, nós estávamos perdidas. E pela sua graça irresistível nós fomos encontradas. Então a gente precisa verdadeiramente ter um coração grato, contente. Por que que a sua alma está perturbada? Pare para pensar nas coisas de valor eterno. Amanheça o dia orando, cantando. Ah, Cíntia, mas a pia está desse tamanho. Faça uma terapia, a pia inteira. Canta, minha filha, canta. Um ditado popular diz que quem canta os males espanta. No texto diz assim, ó, lá quando a gente fala aqui sobre ações de graças, tem vários salmos também que nos diz para que nós entoemos louvores ao Senhor, um coração grato. A boca, aliás, querida mulher, sempre fala, já é bíblico, o que o coração está cheio. Você é uma mulher que só vive reclamando, nada está bom. O seu pensamento é acelerado, mas para o mal, não para as coisas do Senhor. Certamente tem alguma coisa errada. Certamente você precisa reavaliar a sua vida, você precisa ponderar algumas questões. Outra diretriz ou aplicação boa para você, dica bíblica, busque conselho com mulheres cristãs, mas não é com qualquer uma, não. Mulher sábia, antes de tomar qualquer decisão. Olha aí o que nos diz Provérbios 15, 22. Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Quem é a sua mentora, mulher? Você que está aí. Ah, não, Cíntia, eu não tenho nenhuma, eu sou a top. Cuidado com esse coração enganoso. Sempre tem mulheres mais piedosas do que você. Eu e você vamos sempre nos comparar no nível maior ou menor, dependendo da nossa comparação. Você pode ser uma mulher exímia trabalhadora no serviço do Senhor, se você for comparada com uma que não faz nada.
Agora, observe mulheres que já têm uma caminhada maior, uma vida mais proativa diante do Senhor, uma mulher sábia, que é outro tema para esta série, Decisões Acertadas, decidindo ser sábia. Não seja mulher tola. Não estou dizendo assim, olha, mulheres cristãs. O que temos de mulheres cristãs que não tem? A gente procura onde estão as mulheres mais sábias. Onde deveriam estar as mulheres mais sábias, meninas? Dentro das nossas igrejas. E quando a gente vê alguns procedimentos, infelizmente é vergonhoso. Então nós precisamos rever esse cristianismo. Última aplicação para a sua vida. Acredite que Deus tem em mente o melhor para você. Sabe por quê? O melhor de Deus não está por vir, não. Tem uma música cristã aí que né, distorce um pouquinho a palavra de Deus, com a melhor das intenções, que diz assim, o melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus já veio há mais de 2000 anos atrás. Não tem nada melhor do que Jesus Cristo na nossa vida. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Nosso Deus tem os melhores projetos, os melhores planos para você. Tenha certeza, tenha convicção de que Ele, que é o nosso Criador, tem o melhor para nós. Talvez você esteja inquieta. Ai, meu Deus, meu trabalho, estou desempregada, para onde eu vou? Que rumo tomar? O que é que eu devo fazer? Ore, ore. Ore, coloque diante do Senhor. Senhor, não estou sabendo aqui o que é, por onde eu vou, por onde eu devo trilhar, qual o caminho que eu devo fazer. Eu tenho certeza. Peça conselhos a mulheres de Deus. Faça verdadeiramente aquilo que o Senhor deseja que você faça, conforme os preceitos bíblicos, para que você consiga verdadeiramente glorificar a Deus. Que tal você viver uma vida assim? Que tal você começar a verdadeiramente vivenciar tudo isso que nós estamos aprendendo nessa hora, essas verdades do Senhor para a sua vida?